Olá, Zenin, tudo bom com você? Tudo, Thalita, tudo leva, indo, né? Suportando. Indo, suportando, pois é. Depois dessa paulada que o Fernando Brito deu aqui, né, de choque de realidade, de fato. A gente vive isso tudo, mas ele fala com muita clareza, né, com muita revolta sobre essa situação que a gente passa, que as nossas crianças passam. Isso é tudo muito triste, de fato. A gente vai É suportando necessário, até. Diga. é necessário que se fale, Thalita, porque tudo que a É. gente não pode nesse momento é normalizar essa situação, né? Aqui o país está sendo levado, foi levado, e nós não podemos encarar isso como uma coisa normal, como um destino que Sim. estava escrito nas estrelas, ou que Deus quis. Não, nós temos que lutar contra isso, porque isso é intolerável, é insuportável, é indigno. Eu me alinho ao Fernando Brito na indignação com o estado atual de coisas desse país. Perfeito. A gente quer vontade política para mudar essa realidade, porque não dá para ficar desse jeito, não. Zanin, Uhum. vamos lá. Essa semana a gente teve essa triste notícia, né? Jean-Luc Godard faleceu. É um ícone do cinema, né? Quero que você fale mais sobre ele. A gente conversou um pouquinho ali no dia da morte dele com o Silvio Catiabava, mas é uma pessoa super importante, né? Teve uma filmografia super extensa. Conta pra gente então um pouquinho sobre quem foi Godard. Olha, Thalita, eu acho que Godard é um desses raros artistas que você pode dizer que é, de fato, um divisor de águas, né? Que existiu o cinema até Godard e depois existiu o cinema pós-Godard. Né? E com o desaparecimento físico dele, né? Físico eu digo porque a obra dele permanece aí à nossa disposição, né? É o fim de uma era, realmente, né? Nós que somos cinéfilos, que gostamos de cinema, no meu caso, que sou crítico de cinema, que estudo cinema, né? É, é difícil para a gente encarar o fato que nós não vamos ver mais um filme de Godard. Porque é bom que se diga que ele lançou o primeiro longa-metragem dele em 1960. E ele se manteve ativo até agora. O último filme dele, Imagem e Palavra, é um filme de 2019. Né? Ele tem, se você consultar no site do IMDB, que é um portal norte-americano que faz a tabulação de cinema, que é muito competente, né? Ele está associado a 170 e tanto obras audiovisuais, ou seja, como ator, como roteirista, como diretor, né? Isso entre curtas, médias e longas metragens. Só de longas metragens ele deixou mais de 40. E alguns desses filmes assim realmente marcam a história do cinema a partir do primeiro. O primeiro filme dele chama-se Acossado, né? E foi um filme que foi lançado em 1960. E foi um filme que botou o cinema de cabeça para baixo, literalmente, né? Ele se inspira no cinema policial americano, ele faz uma trama de um amor que a gente poderia chamar amor bandido, porque é o relacionamento entre um marginal, que é interpretado pelo Belmondo, né? João Paul Belmondo, e uma garota americana que vive em Paris e que vende jornais na rua, né, que é vivida pela Jean Seberg. E eles vivem um romance que não acaba muito bem. Né? Mas o mais importante desse filme é o estilo no qual ele é feito. Né? Com cortes de montagem assim totalmente surpreendentes, uma coloquialidade de como se a vida estivesse sendo registrada naquele momento em que você vê na tela, né? Muitas cenas de rua, né? Mostram uma Paris assim muito popular, né? Muito próxima, né? Daquela Paris real mesmo, né? E as palavras, os diálogos são povoados de gírias, da maneira como as pessoas falam. Enfim, é um filme que botou em polvorosa o cinema. Os tradicionalistas diziam: olha, esse é um filme
de quem não sabe dirigir um cinema, né? E as pessoas que estavam abertas às novidades intuíram que, a partir desse filme, o cinema tomaria um outro rumo. E foi o que realmente aconteceu, né? A linguagem do Godard se incorporou, embora ele seja inimitável, né? Não dá para imitar o Godard, ele se incorporou, ele se difundiu a sua linguagem na tradição nova do cinema que ele estava inaugurando naquele momento. E fez um punhado de obras assim absolutamente fantásticas, né? A gente poderia citar O Desprezo, que para muita gente é o mais belo filme assim da história do cinema moderno, né? Que é adaptado de uma obra do Alberto Moravia, o romancista italiano Alberto Moravia, né? Viver a Vida, que é um filme, talvez seja o meu favorito entre todos do Godard, né? Com a Ana Karina fazendo uma personagem que é uma garota que vai para Paris, né, tentar a vida, não consegue emprego, acaba se prostituindo e tudo mais. E é um filme cheio de ternura, mas também cheio de invenção. Godard teve muitas fases, Thalita, né? Ele teve essa primeira fase, que foi a fase da invenção da nouvelle vague, né? Nouvelle vague em francês, a nova onda, a bossa nova do cinema, né, que nascia em Paris no final dos anos 50, começo dos anos 60. Né? E ele foi o mais inventivo de todos os participantes, os integrantes da Nouvelle Vague. Depois ele radicaliza, quando os colegas dele ficam um pouco alienados diante da situação política que estava sendo vivida na França naquele momento. A França era um país muito dividido no início dos anos 60 por causa da guerra da independência da Argélia. Metade do país era favorável a que a Argélia se tornasse independente e outra metade era favorável que se mantivesse o colonialismo, né? E eram duas facções duas metades que não conversavam, né? Uma coisa assim totalmente polarizada, para usar o termo que a gente usa hoje em dia, né? E os colegas dele da Nouvelle Vague fizeram filmes com outros temas, e ele enveredou pelo cinema político. Ele fez filmes como Os Carabineiros, né? O Pequeno Soldado, que foram filmes que tiveram problemas com a censura na França no começo dos anos 60. Depois ele foi fazer cinema político num grupo chamado Grupo Dziga Vertov, em homenagem ao grande cineasta soviético Dziga Vertov, né? Que eles nem assinavam, eles abolem a noção de autoria, são filmes coletivos, né? E essa fase dele é importante no relacionamento do Godard com o Brasil, porque tem um filme chamado Vento Leste, no qual o nosso Glauber Rocha trabalha como ator, faz uma sequência inteira como ator trabalhando nesse filme, né? O Brasil também tem uma outra relação não tão auspiciosa com o Godard, foi quando ele lançou o filme Je vous salue Marie, Salve Maria, né? Já em 1984, e que foi um filme que foi proibido pela nova República Brasileira. Nós tínhamos saído de 21 anos de ditadura militar. Oficialmente, a censura tinha sido abolida, porém, por pressões da igreja, esse filme foi proibido e foi censurado. Foi uma vergonha, foi um vexame internacional, um país que se dizia redemocratizado, tal, abrindo uma nova era, que ia fazer uma nova Constituição, como de fato fez em 1988, censura um filme que faz uma reinterpretação leiga da história de Maria e de Jesus. É muito interessante esse filme. Eu fiquei com saudade do filme, Thalita, que eu não via desde aquela época, quando finalmente ele foi liberado. Eu revi ontem o DVD, o filme está inteiraço. É um filme genial. E depois o Godard, mais velho, ele passa a habitar de novo na Suíça. Eu digo de novo porque ele é de origem suíça, fez toda a sua carreira na França, mas depois ele voltou a morar na Suíça, onde ele morreu. E ele fez um punhado de filmes que são verdadeiros ensaios sobre a linguagem cinematográfica. Eu não posso me estender muito, mas eu vou dizer o seguinte: o Godard, Jean-Luc Godard, que morreu aos 91 anos, né, ele tem que ser alinhado
a artistas do porte de Pablo Picasso na pintura, né? Arnold Schoenberg na música, né? Que são artistas da invenção. Eles não se contentam em fazer um cinema, uma pintura ou uma música bem feita segundo a tradição. Eles rompem com a tradição e tentam levar a linguagem das suas respectivas artes ao limite. Foi isso que Godard fez com o cinema. Isso faz com que os filmes dele muitas vezes sejam difíceis, muitas vezes sejam para as pessoas incompreensíveis em certas partes, porque são filmes que levam as pessoas a tentar decifrá-los. São filmes que se apresentam ao público como desafios e não como coisas estabelecidas. Então, a gente tem aí vários filmes do Godard, uma boa parte dele disponível no streaming, né? Eu fiz uma pesquisa, eu vi que pelo menos 11 filmes do Godard estão disponíveis, dos 40 e poucos que ele fez, né? Dos longa-metragens que ele fez. E eu convido as pessoas a tentar fazer um mergulho nessa obra, que vão apreciar um tipo de cinema com o qual as pessoas não estão acostumadas. Mas que é difícil, sim, mas é muito recompensador para quem assiste. E eu aconselho vivamente quem nunca enfrentou a obra do Godard, começar pelo Acossado, que eu acho que é o filme mais inventivo, mais bonito e também, de certa forma, o filme mais acessível de todos eles. Aliás, pessoal, o Zanin mandou a lista desses filmes que estão disponíveis por streaming. Eu vou deixar pendurado ali na descrição da nossa conversa depois, tá bom? Isso vai ficar tanto ali na nossa página principal, na TVT, quanto na Cortes TVT. Daí eu deixo ali direitinho o nome do filme e a plataforma de streaming que você pode acessar para ver o filme do Godard, tá bom? Então eu vou deixar ali penduradinho na Cortes TVT. Só você entrar no YouTube, Cortes TVT, vai ficar tudo ali direitinho. Maravilha! Que bonita é a homenagem que a gente conseguiu, através do Zanin, prestar para esse gênio do cinema, então.